Boa tarde. Bem-vindos a mais um Quarta Cultural. O último de março, né? Hoje a gente está aqui com um duo de violões, com o duo Ramos Nascimento, que é formado pelo Marlon Lucas do Nascimento, que aqui está, e o Fábio Ramos. Eles são alunos da UENG, não é isso? São ainda alunos, né? Mas já tem aí uma caminhada boa, longa, tem tocado em vários lugares. Aqui mesmo eles já tocaram no auditório e tem um repertório muito bonito. A gente espera que vocês aproveitem, né? Apesar, como eu sempre digo, aqui é um lugar inusitado para se ouvir música, né? Então a gente está aqui no centro da cidade, mesmo quase que na calçada. E o barulho urbano interfere na apresentação, mas isso é proposital. Então, assim, a gente nem pede desculpas, mas a gente pede para vocês aproveitarem da melhor forma e que acompanhem a nossa programação também do auditório, que é toda gratuita, né? Tem muita coisa interessante, tá? Então, aproveitem, tenham uma ótima tarde e um ótimo feriado de Páscoa. Semana que vem a gente está aí com mais música instrumental, tá bom? Muito obrigada. Com vocês, do Ramos Nascimento. Boa tarde, gente. Tudo bem? Já, como a Isadora já apresentou, nós somos do Ramos Nascimento. Nós temos pouco tempo, então nós vamos tentar tocar muito mais do que falar, tá bom? Nós vamos fazer uma abertura aqui com a peça de um compositor daqui de Belo Horizonte, que nós tivemos a honra de ser alunos dele, que é o Ronaldo Cadeu. Ele compôs uma peça para 2 violões que chama Amores Profanos, e ela é composta por 3 movimentos. Para quem não sabe, os movimentos funcionam como se fossem capítulos de um livro. Então, nós temos aí 3 capítulos, que ao final encerra a história, tá bom? Nós vamos abrir com essa peça.
Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. Dando sequência, vamos tocar uma peça voltando lá no período do Renascimento. O compositor John Johnson. É uma pavana, é uma dança solene, chama The Flat Pavan. E o compositor da época de 1580 por volta. Então eu espero que vocês gostem. Estão ouvindo bem os violões? Que ótimo. Uma breve reflexão é que, como essa música é muito antiga, lá do Renascimento, na época não existia todo esse barulho urbano. Então a massa sonora da música ela é muito menor. Então fica uma reflexão para a gente do quanto que o mundo mudou desde aquela época. Dando sequência, vamos tocar agora uma peça de um compositor dos mais famosos de toda a nossa época, toda a nossa trajetória da música, Johann Sebastian Bach. Essa suíte que a gente vai tocar aqui é a suíte número 3, a suíte francesa. Ela foi composta para cravo e é uma transcrição que a gente tem para 2 violões, onde o Fábio faz como se fosse a mão esquerda do cravo, que é o antecessor do piano, e eu faço a mão direita. A gente vai tocar 2 dessas danças dessa suíte, que é a Allemande e a Giga.
agora nós vamos lá para a Itália, vamos tocar um compositor italiano que chama Castelnuovo Tedesco. Nós vamos tocar 2 peças dele, que são, na verdade, é uma peça só que tem 2 movimentos, né? É um prelúdio e uma fuga. Foi um trabalho que ele fez muito semelhante a um trabalho que Bach fez lá no Barroco, bem antigamente. Teve uma época que o Bach fez? Ele compôs uma série de peças para o cravo, que hoje é o piano, que cada peça tocava em um tom, né? Então a gente tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tem os sustenidos e tudo. Então o Bach compôs uma coisinha para cada um desses tons maiores e cada um desses tons menores. Então ele compôs um livro que chamou Cravo Bem Temperado, onde você tinha uma peça para cada tom. Então chamava 24 prelúdios e fugas. E depois o Tedesco, mais tarde, lá na Itália, fez uma coisa parecida no violão. Então ele escreveu 24 prelúdios e fugas. Então 24 músicas, cada uma em um tom, cada um colorido diferente, tá? E essa aqui em particular é uma que é em dó sustenido menor.
próxima peça são 3 peças brasileiras para duo de violões. Ela foi composta por um compositor aqui de Belo Horizonte, Ivan Liran. Alguém conhece ele? Então é bom que vai ficar conhecendo um pouco da obra dele hoje. São 3 peças, 3 movimentos. A primeira é Anseios da Alma. A segunda, uma valsinha muito linda, chama Minha Prenda. E a terceira, um baião chorado. Uma curiosidade é que esse compositor, o Ivan Liran, ele foi aluno de composição do primeiro compositor que a gente tocou, que foi o Ronaldo Cadeu, que é tudo aqui de BH.
Pena que o compositor não está aqui, mas nós tivemos a honra de fazer a estreia nacional dessa peça, que ela ganhou um prêmio de composição lá nos Estados Unidos e nunca tinha sido tocado no Brasil. E em dezembro do ano passado, lá na cidade de Pará de Minas, no Teatro Municipal, nós fizemos a estreia nacional da peça. Continuando, vamos tocar agora uma peça também brasileira, compositor Sérgio Assad, chama Farewell. É uma peça que ela lembra uma despedida. Ela vai morrendo aos poucos as sonoridades e é como se fosse uma lembrança de algo. Espero que vocês consigam captar essa mensagem através dos violões. Bom, agora está chegando a parte que a gente mais gosta do concerto, que a gente chama de parte quebra-pau. Porque é aqui que as músicas ganham um caráter um pouco diferente. Então agora nós vamos partir para uma coisa muito brasileira, que é um ritmo chamado jongo. Alguém já viu jongo? É um ritmo bem antigo brasileiro que, segundo alguns estudiosos, ele foi um dos precursores do samba. Foi um ritmo que veio da África junto com os escravos, foi sendo transformado até possivelmente ter sido levado ao que a gente conhece hoje como samba. Então é uma peça extremamente rítmica, composta por um violonista brasileiro que chama Paulo Bellinati.
Bom, chegamos na última peça. Essa última peça é uma dança espanhola. Ela foi, na verdade, composta por um espanhol, Manuel de Falla. Ela foi composta dentro de uma ópera. E teve um violonista, no início dos anos de 1900, ele fez uma transcrição de dos movimentos dessa ópera, que é essa dança espanhola, número 1. Ele fez para 2 violões. E tem a transcrição também para violão e piano, piano e violino. Então tem várias formações. A gente vai apresentar para vocês aqui agora La Vida Breve. Gostaria de agradecer ao Conservatório, né, por essa oportunidade imensa de a gente poder tocar, todos os convidados também, né, todos estiveram presentes. Agradecer a Isadora por estar nos acompanhando aí, ter selecionado, a equipe do som, o Ivo,
fotografia, agradecer a todo mundo. Quem quiser acompanhar a gente, o trabalho que a gente está desenvolvendo, em Belo Horizonte, fora também, é do Ramos Nascimento, tem no Facebook, então Marlon Nascimento, Fábio Ramos, as redes sociais, Facebook, Instagram, quem quiser o telefone nosso aqui também, fica à vontade, estamos à disposição. Obrigado a todos. Obrigado. Mas a gente gostaria também de agradecer profundamente a presença de vocês, a atenção do início até o fim, porque para a gente, estudante de música, a nossa jornada ela não faz sentido se não tiver esses dois lados, né? A música ela só funciona com os dois lados ativos, né? Não pode só estar o lado aqui de cima, no caso de um palco, né? Ativo. Então, a música ela funciona com as duas partes. E é muito legal quando as duas partes estão assim, né? Tão próximas umas das outras. Por mais que a gente não se conheça, eu acho que a gente dá para trocar uma energia muito boa, né? E a gente espera que o dia de vocês não seja o mesmo, de forma que vocês passassem aqui e não parassem para ouvir. A gente espera ter tocado de alguma forma e fazer o dia de vocês um pouco diferente. Tá bom? Com muita felicidade. Um abraço a todos.